Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estar vendo 2 capítulos lá do nosso livro de ciências, tá bem? A gente vai ver o capítulo 2 e o capítulo 3, os dois, tá? Porque eles são curtinhos e dá pra gente estar vendo eles os dois juntos, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro capítulo que nós vamos ver é o capítulo 2, tá? Que o nome dele é Ar. A gente vai dando continuidade o primeiro capítulo que a gente viu, né? Que falava dos elementos não vivos, que era quem? Água, solo, ar, luz, solar, não é mesmo? Então agora a gente vai falar um pouquinho de cada um. E aí a gente vai começar o capítulo 2 falando do ar. Aqui, ó, brincadeiras ao ar livre. Quem gosta de brincar ao ar livre? É legal, não é? Brincar ao ar livre, correr. Brincadeiras que geralmente a gente faz e utiliza o ar, quais são? Empinar pipa, mas lembrem, em um lugar afastado, bem distante de rede elétrica, tá bem? Porque não pode ir perto de rede elétrica. Então, empinar pipa, ou soltar papagaio, que é a mesma coisa. Soltar bolinha de sabão, que é quando a bolinha vai flutuando no ar. Brincar de bexiga, que a gente enche a bexiga com ar, né? E ela vai flutuando também. Então, são algumas brincadeiras que a gente pode estar fazendo ao ar livre. Então, todas essas precisaram do ar, né? Esse ar que a gente respira. Então, a gente vai estar falando um pouquinho dele nesse capítulo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Segundo tópico, na próxima página, na página 51. A gente vai ver aqui, ó. O ar em toda parte. Vamos lá começar? Acompanhe no livro de vocês aí e eu no meu livro aqui. Então, vamos lá. Papai e a mamãe podem estar acompanhando juntos aqui, ajudando os seus filhinhos, tá bem? Então, vamos lá. Onde está o ar? Como percebemos a existência do ar? Não conseguimos enxergar o ar, mas podemos notar sua presença em algumas situações. Veja a seguir algumas delas. Então, ele traz pra gente aqui algumas situações que a gente sabe que existe a presença do ar, mas ele é invisível, nós não conseguimos enxergar ele. Então, vamos lá, continuando. Podemos perceber a existência do ar quando ele se move na forma de vento. Quando entra e sai do nosso corpo através da respiração. E quando enchemos um balão ou um pneu. Quando nós vamos encher um balão, a gente assopra, né? Então, a gente está fornecendo ar. Por isso que ele enche, porque tá ficando o ar dentro dele. Por isso que a bexiga fica cheia. Continuando, vamos lá. Além disso, sem o ar, não conseguiríamos ouvir os sons, pois ele é um dos meios pelos quais o som se propaga. Vocês já viram assim, a gente está em casa, tá um silêncio, e aí a gente escuta longe um som de uma música, às vezes nem é próximo da nossa casa, mas está bem distante, mas a gente consegue escutar, é porque o ar ele consegue propagar o som, né? Ele vem com ele, ele traz as ondas sonoras. Então o ar ele também tem esse papel. Não tá aqui, olha, as crianças estão brincando, né? Uma de bexiga e a outra tá falando distante e o outro amiguinho tá escutando, porque tá sendo propagado esse som, tá bem? Através do ar. Então vamos lá. O ar, ele está ao nosso redor, formando uma camada em torno do planeta. Ele também pode ser encontrado dentro da água e do solo. O ar é composto de uma mistura de diferentes gases, entre eles o oxigênio e o gás carbônico. Então vamos ver quem é quem, né? Quem é o oxigênio, quem é o gás carbônico. O gás oxigênio é fundamental para a respiração da maioria dos seres vivos. Nós respiramos gás oxigênio, nós precisamos dele. É esse ar que a gente respira. É gás oxigênio. Tá bem? Não esqueçam. O ar que respiramos é o gás oxigênio. O gás carbônico é necessário para que as plantas produzam o próprio alimento, que é quando elas realizam a fotossíntese, que é esse processo que as plantas fazem
que é a construção do seu próprio alimento. A gente ainda vai ver um pouquinho disso, mas mais lá pra frente, tá bem? Por enquanto, vamos continuar falando aqui sobre o ar. Então, vamos lá. Qual o gás que nós, seres vivos, precisamos para respirar? O gás oxigênio é o gás que nós respiramos. Respiramos gás oxigênio. E qual é o gás que as plantas precisam para se produzir o seu próprio alimento? É o gás carbônico, tá bem? Então, são dois gases, gás oxigênio e gás carbônico. Então, o livro traz pra gente um pouquinho falando disso do ar, que o ar tá aqui circulando por nosso ambiente, né? Nós respiramos o ar, os seres vivos precisam do ar para sobreviver, né? Qual é o gás que nós respiramos, que os seres vivos precisam? O gás oxigênio. E qual é o gás que as plantas necessitam? O gás carbônico. Então, ele vem falando um pouquinho disso pra gente. Aqui, ele já traz uma experiência, que quem quiser tá tentando fazer em casa, tá bem? Aí, vocês podem estar fazendo e depois me contem como foi. E aqui, ele traz a atividade pra estar revisando, né? O que foi contado lá no nosso capítulo, que ele foi trabalhado, tá? E aí, vocês vão estar fazendo essa atividade. É só uma folhinha aqui, tá? Tem a página 53. Então, esse a gente falou primeiramente do capítulo 2, falando do ar, tá bom? Agora, vamos pro próximo capítulo. Agora, nós vamos iniciar no capítulo 3, que se chama água. No capítulo 3, aqui na página 54, nós vamos estar falando da água. Então, vamos lá. Aqui, ó. A presença da água. Vamos lá. Observe na obra de Tarsila de Amaral como a água é importante para o pescador e a vila é retratada ao fundo. A água a gente já falou um pouquinho, né, em vários outros assuntos, em geografia, em história, em ciências, sobre a água e como ela é importante para nós, né, para nossa sobrevivência, tanto para para a forma de nós nos hidratarmos bebendo água, ou a forma de produzir o nosso alimento através da pesca, ou quando a gente vai cozinhar, que a gente precisa de água, ou nas plantações, que a gente precisa também da água para poder que as plantas cresçam, se desenvolvam. E aí a gente já sabe que a água é muito importante. E aqui nessa primeira página, vocês podem estar observando aqui que é um quadro, né, de uma pintura brasileira muito importante, chamada Tarsila de Amaral, que ela retratou a água, que é o que um rio, né, e um pescador que está pescando nesse rio. Aqui já no nosso segundo tópico vai ser a importância da água. Nós vamos falar da importância da água. Vamos lá? Vimos que a água é essencial à vida. Pode ser encontrada em vários locais da Terra, do planeta Terra. Assim como o ar, ela possibilita que a luz atravesse, mas ao contrário do ar, podemos enxergá-la. A água a gente consegue observar ela, né? A água também é um meio capaz de propagar o som. Prova disso é que podemos escutá-la mesmo dentro dela. Vocês já tentaram assim, foram para a piscina, entraram embaixo d'água e conseguem ouvir o que a pessoa está falando lá fora, ou a música que está tocando lá fora? Então, a água também é uma forma de propagar o som. A gente consegue ouvir música, pessoas falando, sons do ambiente, mesmo embaixo d'água, tá bem? Então, vamos lá, continuando. Utilizamos a água no preparo de nossos alimentos e em nossa higiene, tomando banho, né, escovando os dentes. Ela também é usada como via de transporte e na geração de energia elétrica, tá bem? Apenas uma pequena parcela da água é potável, ou seja, adequada para o consumo do ser humano, que pode estar sendo consumida por nós, não é? Bebida. Para ser considerada potável, ela deve estar livre
de impurezas e não ter cheiro, cor ou gosto. Então a gente fala que a água ela não deve ter cheiro, cor ou gosto. Porque se ela tiver algum desses é porque aquela água não tá própria, né? Pra gente estar consumindo, é uma água imprópria. Então, se tem um mau cheiro, se tem uma cor, é melhor não tomar, porque aquela água pode estar fazendo mal pra gente, pra nossa saúde. Para a água ser purificada antes de ser distribuída à população, existem estações de tratamento da água. Então, existem esses lugares que vão tratar a água, limpar ela, purificar, para que assim ela possa ser consumida. Em lugares em que não há estação de tratamento de água, usa-se diretamente a água de poços, bicas, rios e entre outros. Nesse caso, é importante tratar a água filtrando e adicionando cloro ou fervendo antes de consumi-la. Porque às vezes tem pessoas que não tem como, né, comprar uma água mineral, ter esse tratamento de água na região onde mora. E aí deve ter esses cuidados de, pelo menos, ferver a água, filtrar a água, para que quando for consumir, não consuma ela, sabe, natural, assim, com impurezas, que possa vir fazer mal à saúde, tá bem? Ó, aqui na imagem mostra um filtro de água, né? A criança aqui pegando água de um filtro. E esse filtro de água aqui, olha, é um filtro de água de barro. Ele é útil para filtrar a água. Então, esse filtro, ele é um filtro que filtra a água. Então, que vai melhorar aquela água para que ela seja consumida. E aqui na outra imagem, dois rapazes, né? Eles estão tirando a água do poço, que é quando ele cava o solo, né? Para tirar aquela água que tá subterrânea, que tá abaixo do solo. Então, aqui na outra imagem, tá bem? E aí, o livro traz pra gente também aqui um pouquinho mais falando sobre a água. E aqui um registro digital também para vocês, né? Que podem estar registrando a água, ele vem falando um pouquinho. E aqui vem as atividades, tá bom? Que vocês vão estar resolvendo aí na casa de vocês, a atividade do livro. E aí vocês realizam essas atividades, tá bem? Dos dois capítulos, tanto do capítulo 2 como do capítulo 3. Vocês resolvam, vão fazendo devagar, calma, tá? Se ficar cansado, descansa um pouquinho, depois continua fazendo no outro capítulo. E aí, eu não botava no guia de estudos, vai ser aquele esquema que eu já falei nos outros vídeos, né? A gente terminar a unidade, eu mando um guia de revisão e uma atividade de revisão de tudo que a gente estudou para ver como vocês absorveram as informações, tá bem? E aí, vocês me respondem e me mandam por aquele e-mail. Então, no vídeo de hoje de ciências, nós vimos esses dois capítulos, né? Que foi o ar e a água, tá bom? E então, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo, até logo!